Olá pessoal, aqui quem fala é o professor JJ. Espero que vocês estejam em casa, que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando acima de tudo, certo? Então, virtualmente, desejo para vocês um abraço e tudo de bom, tá certo? Que durante essa pandemia vocês tenham paciência, que vocês estudem e, como eu falei antes, que acima de tudo se cuidem, certo? Então, hoje, é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e do segundo semestre, tá certo? Nessa aula, a gente vai apenas retomar o último conteúdo que a gente viu no segundo bimestre, tá bom? E este conteúdo, ele foi expressões algébricas, ok? Então, nessa aula, a gente vai revisar apenas os conceitos sobre aquilo que a gente viu sobre expressões algébricas. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem usual e a linguagem matemática das expressões algébricas. Primeiramente, eu trouxe um exemplo da linguagem usual. Aqui para vocês, eu sublinhei em azul, tá certo? Então, nós temos aqui a linguagem usual de uma expressão algébrica, que diz o seguinte: o triplo de um número mais 6. Isso é a linguagem usual, a maneira como falamos uma expressão algébrica. A linguagem matemática é como a gente escreve, por meio dos números e letras, essa expressão, tá certo? Então, esta linguagem usual, eu vou transformar ela em uma linguagem matemática. E como vou fazer isso? O triplo de um número. O triplo significa 3 vezes. De um número, esse número pode ser qualquer número. Não foi especificado qual é o número. Então, este número que a gente não conhece, a gente denomina ele como sendo x, certo? Lembrando que esse número desconhecido, ele pode ser qualquer letra, tá certo? Geralmente, utilizamos o x. Então, o triplo de um número vai ser 3 vezes x. Quando tem um número e uma letra próximos um do outro, isso significa que o número está multiplicando a letra. Então, tanto faz vir o número e a letra junto, ou o número ponto a letra. Vai significar a mesma coisa, 3 vezes x. E o restante, da linguagem usual, mais 6, então, na linguagem matemática, vai ficar 3x mais 6. Esse x é o que a gente chama de variável, tá certo? Essa variável também é o que chamamos de incógnita, que é aquele valor que a gente não conhece, tá certo? Então, variável é porque ele pode adquirir qualquer valor. Esse x pode ter valor 1, 2, 3, menos 1, menos 2, 1,5 e assim por diante, tá certo? Como é uma variável, ele é uma incógnita, pode adquirir qualquer valor, ok? Então, prosseguindo, para falar um pouco mais das expressões algébricas, vamos falar também da propriedade distributiva, que é bastante utilizada nas expressões algébricas, certo? Então, como o nome já diz, distributiva é uma propriedade em que a gente vai distribuir a multiplicação. Aqui eu coloquei um exemplo, certo? De uma expressão algébrica em que é necessário usar a distributiva. Então, o exemplo é o seguinte: 3 que multiplica x mais 4. Professor, como é que eu posso resolver isso? Bom, eu posso distribuir essa multiplicação. Por quê? X mais 4 eu não posso somar. Por que eu não posso somar? Porque o x é uma variável e o 4 é uma constante. Como assim? O x ele pode adquirir qualquer valor. Já o 4 não. O 4 é 4 e acabou. Certo? Então eu não posso somar algo que eu desconheço com algo que eu conheço. Então, como eu não posso somar, permanece dessa forma. Porém, eu posso multiplicar, que é justamente o que vamos fazer, aplicando a propriedade distributiva. Que esse 3, como está multiplicando tudo que está dentro do parêntese, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo x. 3 vezes x, 3x. Depois, qual é o próximo passo? Vou pegar o 3 e multiplicar o 4, tá certo? Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. O sinal da nossa operação é a adição, então a adição aqui permanece, ok?
ok? Aplicando a distributiva aqui, eu vou ter 3x mais 12, tá certo? Outro exemplo é se eu multiplicar a incógnita. Nesse caso, que a gente está em evidência, é a incógnita, tá certo? Se eu quiser aplicar a distributiva, posso simplesmente sair multiplicando o y, tá certo? Dessa vez não foi usado x e sim y. Eu posso sair multiplicando, aplicando a propriedade distributiva. Y vezes 4, 4y, mais y vezes 5, 5y, mais y vezes 1 dá 1y. Como é um y, não precisa você colocar o número 1. Quando você coloca somente a variável, já indica que é apenas um y, tá certo? Como todas as minhas variáveis, são y, eu posso somá-las, tá certo? Então, somando, eu vou ter 4x mais 5y, dá 9y, mais 1y, 10y. Então, após eu aplicar a propriedade distributiva, eu cheguei à forma reduzida, desta expressão algébrica, tá certo? Aqui eu consegui somá-los porque todos são termos semelhantes. Lembrando que termos semelhantes são aqueles que têm a mesma variável, tá certo? Da mesma forma, se você quisesse ter feito, eu poderia ter somado os números dentro do parêntese e depois ter multiplicado por y, que também lhe dá o mesmo resultado. 4 mais 5 mais 1 dá 10. 10 vezes y, 10y. Tá certo? E para finalizar, vamos falar rapidamente sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Para saber o valor numérico de uma expressão algébrica é muito simples. Se a questão me dá o valor da incógnita, basta você pegar esse valor e substituir na expressão algébrica. Os exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro, x mais x dividido por 3, para x igual a 9. Se x é igual a 9, então onde tiver x eu vou colocar o número 9. Então esta expressão vai ficar da seguinte forma. 9 mais x dividido por 3. O x é 9, vai ser 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui eu vou repetir o 9 mais 3. E 9 mais 3 é igual a 12. Então, o valor numérico desta expressão, x mais x dividido por 3, se x for 9, o seu valor numérico vai ser 12. Ok? Da mesma forma, é aqui. Só que dessa vez, a nossa variável ela vai adquirir o valor negativo, menos 3. Então, substituindo, eu vou ter menos 3, porque é x, que multiplica x mais 8. Mas quem é o x? Menos 3 mais 8. Aqui, menos 3 mais 8, a gente vai fazer a operação, fazer o jogo de sinal, Uma adição de um número positivo com negativo, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui eu vou ter menos 3, que multiplica mais 5. Por que mais 5? Porque o 8 é maior do que o 3. Nesse caso, menos 3 mais 8 vai ser igual a 5. É a mesma coisa que como você estivesse devendo R$3 e pagou com 8. Vai sobrar R$5. Como sobrou, é lucro. Se é lucro, é positivo. Ok? E menos 3 vezes mais 5, você multiplica e faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos 3 vezes 5, 15. Então, a resposta vai ser menos 15. Ok? Então, este, na verdade, é o resultado da expressão algébrica para x igual a menos 3. Certo? Espero que tenha ajudado, certo? A vocês a terem compreendido um pouco mais e revisar o assunto.
tá certo? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, ok? Então um abraço a todos e um até logo. Tchau, tchau.